Olá, você está no Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas, um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. A nossa entrevistada de hoje é a cientista política Luciana Santana, doutora em ciência política. Professora, seja bem-vinda. Professora da universidade, seja bem-vinda. Muito obrigada. Professora, a eleição aqui em Alagoas, ao que parece, para o governo do estado está resolvida. E para o Senado está bem assim disputada, uma eleição disputada. Eu acho que para o cargo majoritário é a única disputa que realmente teremos é para o Senado. Como a senhora vê essa eleição para o Senado aqui em Alagoas? É exatamente isso, Cícera. A principal disputa, né, ela se concentrou, né, no âmbito do Senado, né, e é onde a gente tem efetivamente 4 atores políticos que são competitivos, né, 2 que já estão no cargo de senadores, estão tentando a reeleição, Renan e Bio. E 2 novos postulantes ao cargo, né, que é o Rodrigo e o Maurício Quintela, né, são os mais competitivos, né, que são melhor apresentados, né, nas pesquisas. E a gente, como é que eu falo, tudo pode acontecer, né? A perspectiva, pelas pesquisas eleitorais, pelas sondagens que vêm sendo feitas, a perspectiva é que haja uma renovação de pelo menos de 50% desses cargos. Um dos senadores que hoje ocupa o cargo se mantenha, deverá perdê-lo e um se mantém. Exatamente. Hoje, quem seria, doutora? Então, se a gente acompanhar, né, e realmente as pesquisas estiverem, né, refletindo, né, a opinião da população, o senador Renan seria o candidato reeleito, né? E essa segunda cadeira deve ser ocupada pelo Rodrigo, né? Quando eu falo segunda, também não significa necessariamente que ele vai ser o segundo colocado. Ele pode ser a grande surpresa dessa eleição em termos de ser muito mais bem votado, né, do que vem apresentando aí nas pesquisas. Porque A senhora acredita nisso? Eu acredito que sim, né? Quando é votação majoritária, né, então assim, o eleitor ele precisa dar 2 votos. Ele não está escolhendo apenas o preferido dele, né? E pelo que a gente sonda, a gente verifica o quê? Tanto a projeção em termos de tendência, ou a primeira preferência, mas também de rejeição. Ou se ele também poderia ser opção dos demais candidatos, né? E o que vem refletindo é isso. Rodrigo, ele tem o seu próprio eleitorado, que é um eleitorado fiel, é um eleitorado, né, que votaria nele com certeza hoje, que se concentra principalmente em Maceió e Arapiraca, que são os principais colégios eleitorais, né, do estado. Além disso, o Rodrigo pode ser a segunda opção de todos os outros candidatos, né? Então, o que isso representa, Luciana, essa mudança? Porque a gente sabe que Alagoas tem uma política muito tradicional, né? Senadores que se mantêm no cargo durante alguns mandatos, né? A gente tem uma oligarquia política, né? Os filhos dos políticos ocupam seus cargos, né? Sucedem os seus pais. Isso é uma coisa que acontece no Brasil todo, em Alagoas, talvez até com maior ênfase. O que essa eleição do Rodrigo, uma possível eleição do Rodrigo para o Senado significa? Se permanecer esse quadro que eu mencionei, né, e como eu falei, é incerto, porque só próximo da eleição a gente vai verificar efetivamente se o Renan tem esse capital político mesmo, né, e se ele vai ser beneficiado pela eleição do filho. A gente tem as duas realidades. A gente tem uma parcela da população que é bastante complacente com essa situação, né, não vê problemas, né, em perpetuação das famílias no poder, e de outro lado existe um eleitorado que quer algo novo, que quer mudança, que quer ter uma outra alternativa, né, quer acreditar, né, numa política que pode ser pensada também sob uma outra perspectiva, né. Levando em consideração que a suplente do Rodrigo Cunha é Eudócia, né, esposa do João Caldas, né, uma pessoa já conhecida na política aqui em Alagoas. Mesmo assim, Rodrigo Cunha representa o novo? Então, aí a gente precisa fazer uma avaliação, o que seria esse novo dentro
da conjuntura da política alagoana. Né? E nesse sentido, se a gente pensa qual que é a trajetória política e qual que é o retrospecto das eleições, né? A gente pode considerar, sim, que a gente tem uma mudança, sim, né? Nesse desempenho, nessa evolução de candidaturas. Então, frente a isso, é uma candidatura nova, é uma candidatura que vem se posicionando de uma maneira diferente, em detrimento, inclusive, do próprio partido e da própria chapa. Luciana, em relação à política oligárquica, né? O voto de cabresto, candidatos que mantêm um reduto e assim se perpetuam no poder. Décadas e décadas se passaram. Existe alguma fórmula para a gente emancipar Alagoas disso, para que a gente possa ter uma política com outro olhar, visando outro horizonte? Eu acho que esse alerta vale não só para Alagoas. Eu acho que é uma cultura patriarcal, né, muito presente, né, em todo o Brasil. Né? A gente vai para Minas Gerais, a gente vai para Bahia, né, a gente vai para o Maranhão, enfim. Né? O Maranhão parece que está se libertando. Tem mostrado, né, essas mudanças que são bastante positivas para a gente ver uma oxigenação realmente da competição política. Né? Então, assim, existem algumas alternativas que podem ser pensadas, né, e que podem ser utilizadas como reflexão para os partidos e para os atores, para a sociedade como um todo, que são atores políticos importantes no processo. Né? Então, é necessário, né, que os partidos políticos, né, consigam, né, ter novos nomes, mas que não só simplesmente para completar uma cota para disputar uma eleição proporcional, mas que sejam nomes competitivos, que tenham visibilidade e que possam fazer frente. O que acontece hoje, e eu vejo isso muito claro em Alagoas, é que os partidos políticos, eles fazem apostas nos mesmos nomes. Isso tem que mudar. Né? A competição política, ela precisa ter atores, né, que possam, né, também representar esses anseios sociais de mudança. O fator econômico não interfere nisso, Luciana? Tem bons nomes, mas por saber que as eleições aqui em Alagoas, acho que em todo o Brasil, mas aqui em Alagoas de forma muito especial, se resolve no dinheiro, né? Muitas vezes na compra de voto, muita gente que poderia exercer um bom mandato, poderia ser um bom parlamentar, exercer um bom cargo majoritário, prefere desistir, né? Prefere não concorrer por conta disso, por não ter o fator determinante, que deveria ser competência, honestidade, né? Uma vida pregressa que o colocasse em condições de ser um bom político, mas hoje o que define é o dinheiro. Você não acha que essa questão econômica também afasta um possível bom candidato? Exatamente. São questões informais que as regras do jogo acabam não conseguindo aprender de fato, né? Porque o voto custa dinheiro, né? Isso é fato. Isso a gente vai para a ponta do lápis, a gente verifica que as campanhas vencedoras foram aquelas que investiram maior volume de recursos, né, nas campanhas, né? Mais estrutura. Mais estrutura, exatamente, né? Mas, por exemplo, há candidaturas que elas são mais ideológicas. Né? Então, assim, o eleitor vota porque realmente ele acredita. E aí é um voto talvez mais urbano, realmente. Né? O que a gente precisa também é tentar conscientizar mais os eleitores. Né? Primeiro que o voto ele é secreto. Então, assim, independente de você receber qualquer recurso, o voto é secreto. Você pode votar em qualquer candidato. Né? É necessário também conscientizar, de mostrar, olha, nós precisamos ter outras alternativas para mudar, inclusive, essa realidade social nas quais vocês estão inseridos. Se a gente vai para o interior, a gente tem 102 municípios aqui em Alagoas, né? Eu diria que pelo menos 95% desses municípios vivem ainda de programas sociais dependentes, né, de programas sociais que são oriundos do programa. E de benefícios, né? Da prefeitura, do poder público local. Né? Sim, mas a maioria ainda é do governo federal. Né? Então, isso indica que são populações ainda muito vulneráveis, né? Que precisam, na verdade, de ascender de alguma maneira,
né, de ter educação, ter saneamento básico, ter segurança pública, ter saúde. E isso só é possível se a gente também coloca atores políticos comprometidos, né, com esse processo. Nesse papel, Luciana, você acha que o eleitor ele é mais vítima ou algoz? Eu acredito que ele seja muito mais vítima, né? A gente também tem esse vício de achar, olha, o culpado da manutenção dessas elites é aquele pobre, né, analfabeto, enfim. E, na verdade, se a gente pensar bem... Mas eu não falo nem pobre analfabeto, permita-me. Eu falo o eleitor de uma forma geral. Porque muita gente que tem uma condição socioeconômica boa também vota errado, também vota para a manutenção dos seus benefícios pessoais, né, de seus familiares. Então, eu falo do voto do eleitor de uma forma geral. Esse voto que mantém essas oligarquias políticas, né, no poder. Porque um deputado, e todos sabem, não tem 40 mil votos. Né? Ele não auto se elege. Né? É muito tem difícil. que 40 mil pessoas ir até as urnas e votar neles. Então, quer dizer, é o eleitor, em última análise, quem coloca, né, essas figuras no poder, não é isso? Na verdade, somos nós, realmente, somos os responsáveis diretos, independente, como você ressaltou, de classe social. Né? O que acontece no caso de Alagoas de forma específica? É um estado pequeno, as pessoas se conhecem, as famílias se conhecem, né? Então acaba sendo também um voto de, entre aspas, coleguismo, né? Não vou votar não vou deixar de votar naquele candidato porque estudou comigo no colégio ou estudou com meu filho. Então essas relações que se entrelaçam e até as próprias famílias, né, criam laços, né, entre elas, e isso também favorece a manutenção, né, dessas características aí do próprio eleitor. Né? E realmente é bom enfatizar que não é só o eleitor que está, né, em condições mais vulneráveis, mas também há um eleitor elitizado que tem um voto, né, tem esse voto que não é ideológico, é um voto muito mais de amizade, né, e de favorecimento, né, porque também acha que vai ter algum tipo de benefício ali, né, ao longo de 4 anos. Ao que parece, o que muda são os valores. Né? O mais humilde, ele vota por algo de menor importância, né? E aqueles que têm uma condição melhor votam por algo mais importante, né? Cargos na estrutura de poder. Não deixa de ser uma troca de favor. Da mesma forma. É a mesma forma. O que a gente muda é a dimensão, né? Mas existe isso também, né? Mas a gente não pode desconsiderar que também existe um voto que é mais consciente, um voto mais ideológico, né? De pessoas que votam em projetos e não votam necessariamente em pessoas. Professora, vou fazer uma pergunta e peço que a senhora responda somente após o intervalo. Okay. Nós vimos a desistência, né, da candidatura ao governo por parte do ex-presidente Fernando Collor. O que isso representa? É o fim da era família Collor de Mello na política em Alagoas? A gente volta já. Sua vida, sinta essa alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Ô, Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil, você não vê, mas existe. Estamos de volta com Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas, um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. A nossa entrevistada de hoje é a cientista política,
doutora em Ciência Política, Luciana Santana, professora da Universidade Federal de Alagoas, que está aqui com a gente. Doutora Luciana, deixamos uma pergunta antes do intervalo sobre a desistência do ex-presidente Fernando Collor de Mello à candidatura ao governo do estado de Alagoas. Essa desistência representa o fim da era Collor? Então, isso, na verdade, é um enigma que a gente vai ter que desvendar ao longo desses 4 próximos anos, né? O que aponta nessa desistência é uma fragilidade, né, política que ele enfrenta dentro do Estado. Existe ainda existe uma rejeição clara ao seu nome, e isso também foi um dos pontos, um dos fatores, né, dentre outros, que levaram a essa desistência, né? E ele se manter, por exemplo, se ele se mantivesse na disputa, ele realçaria essa fragilidade. E não é do perfil, né, do ex-presidente, né, ter fragilidades, mostrar qualquer tipo de debilidade. Eu não acredito... Uma derrota emblemática seria ruim, né? Exatamente. Na verdade, ele tem daqui a 4 anos... Uma possível disputa, né, de reeleição ao Senado. Exatamente, né? Então, ele precisa, na verdade... foi um termômetro para ele, como ele precisa se comportar, com quem ele vai se compor, até porque ele vai sinalizar isso nos próximos 4 anos, ele não quer perder a vaga de senador, né? Eu acredito que, pelo histórico ainda que ele tem, não seja a morte política, né? Mas, até porque ele é um ator político muito importante no Estado, ele ainda... É um ator midiático muito forte, ele tem ainda a sua própria imprensa a seu favor, e isso, quer queira ou quer não, ainda consegue mobilizar eleitores dentro do Estado. Mas ele mostra fragilidade, né, na competição política, né? Inclusive, assim, essa desistência, sem dúvida, é reflexo também da boa avaliação que tem o governo Renan Filho. Exatamente. Naturalmente. A senhora atribui a quê essa boa avaliação do governo Renan Filho, que iniciou, né, assim, sob uma determinada suspeita, o início do seu governo, filho de um político tradicional, mas que vem se destacando, inegavelmente, bons números, bons índices. A que a senhora atribui essa boa avaliação do governo Renan Filho pela população de Alagoas? Então, o que vem acontecendo, na verdade, e isso vem acontecendo desde 2010, né? O segundo mandato, né, do ex-governador Teotônio, ele apresentou muitas fragilidades, né? Foi um momento também... É o mal do segundo mandato. Além de ser mal do segundo mandato, né, o Estado sofreu muito, né, com questões de explosões aí de indicadores ruins, né, especialmente a segurança pública, né? Ele não conseguiu enfrentar, não teve ali os melhores nomes para compor a equipe, né? Isso fragilizou bastante. Então, o estado que o Renan Filho encontrou foi um estado muito debilitado, né? Onde a avaliação vinha sendo muito negativa. Então, qualquer melhoria que foi sentida pela população tende a ser avaliado de uma maneira muito mais positiva. A senhora, como cientista política, avalia que o governador Renan Filho faz um bom governo? Olha, então, vamos tentar, né, colocar alguns pontos assim que eu venho observando, né? Eu acredito que ele foi muito feliz do ponto de vista de gestão, de escolha de nome e de perfil né, de governo, né, a ser seguido. Em termos assim, olha, vamos trabalhar com responsabilidade fiscal. Mesmo que isso tenha que onerar mais a população, ela vai sentir um imposto maior, mas ela vai perceber que tem algumas melhorias no Estado, que são visíveis, né? Algumas que sejam visíveis a olho nu pelo eleitor. Né? Então, isso acaba revertendo numa avaliação positiva, porque está vendo que uma obra está acontecendo. Né? Uma contrapartida que a sociedade consegue perceber. Então, consegue ver olho nu. Isso conta muito para o eleitor. Muitas vezes fala assim, os indicadores na educação deram uma leve melhoria.
mas isso é muito mais difícil do eleitor visualizar do que ver um viaduto sendo feito, um hospital sendo construído. Então, isso faz com que o eleitor tenha essa avaliação positiva, né? Então, eu, como cientista política, avalio que houve, em termos de gestão, de levar para dentro do governo figuras estratégicas que dariam essa visibilidade, né, necessária para o eleitor e para segmentos da sociedade, né? Então, por exemplo, trouxe alguém na Fazenda que pudesse falar, olha, mexemos aqui, resolvemos a conta do Estado, estamos pagando a folha em dia, enquanto a maioria dos estados brasileiros estão sofrendo muito com essa crise. Ele conseguiu fazer isso bem, né? Agora, falar que é certo ou errado, talvez seria... Aí a gente precisaria de alguns estudos, né? Dados mais dados para a gente poder avaliar. Como eu disse, políticas públicas, algumas são de curto, médio e longo prazo. Então, algumas são mais fáceis da gente verificar. Obras estão acontecendo? Estão. Só que a gente vai ter que saber se aquelas obras, daqui a um tempo, elas realmente eram necessárias, se elas estão fazendo alguma alteração na realidade social ali de onde ela foi construída. Se terão uma funcionalidade. Se elas terão uma funcionalidade ou se elas vão ficar ali paradas e não atendendo o seu propósito, né? Os elefantes brancos que a gente tem Brasil afora sendo construídos, né? O outro ponto por exemplo, a área da saúde, a área da educação, que a gente só consegue ver a médio e longo prazo. Se efetivamente as políticas públicas que foram apresentadas, elas realmente estão revertendo em melhorias realmente para a saúde da população, enfim. Mas eu acho que ainda... Esse diagnóstico só daqui a alguns anos. Só daqui a alguns anos, né? Então, assim, quanto a isso, é difícil a gente dizer hoje com certeza que é um governo que merece ser avaliado bem, né? Até porque, como a gente não tem uma oposição consistente no Estado que possa fazer uma crítica realmente com argumentos, a gente acaba não percebendo algumas fragilidades do governo que são importantes. Então, não ter, né, um candidato competitivo na eleição de 2014, não ter um candidato competitivo na eleição de 2018, né? É ruim, inclusive, para a democracia. É ruim para a democracia, né? E a gente perde contrapontos importantes, o debate, né? Inclusive para... Propositivo. Tanto propositivo, inclusive para melhorar a qualidade do governo, né? Do próximo governo. Atribui a fragilidade da oposição, porque a oposição não faz muito tempo comandava o Estado, né? E, assim, ao que parece, em tão pouco tempo, né, se esfacelou. A que a senhora atribui essa fragilidade da oposição? Se a gente pensar em partido, o principal partido opositor ao Renan é o PSDB. Então, houve esse desgaste aí que o Teotônio teve, né, de 2010 a 2014. Ele mesmo não se colocou como um ator político, né, que pudesse entrar na competição política, seja pelo Senado, né, ou mesmo indicando nomes... de cena. Ou indicando nomes fortes para o governo que pudesse realmente ir para lá e não apostar avô, né? E o próprio, as próprias lideranças do PSDB não se mostraram fortes o suficientes para adentrar esse jogo político. Isso ficou muito claro, né, durante todo o processo de negociação em torno da chapa, né, do PSDB. Né? Apenas Rodrigo Cunha, né? Ao que parece, assim, tomou uma decisão de ir para o enfrentamento. Exatamente, né? Mas o que a gente tem aí desde o início do ano, na verdade desde o final do ano passado, né? Um partido extremamente perdido, apostando apenas numa ficha que era que é o prefeito, né? Prefeito Rui Palmeira. Exatamente. Ele esperou até o último momento para tomar a sua decisão, né? Não tomou a decisão de não disputar a eleição, e aí ele já tinha perdido um tempo enorme, né? Não tinha nomes que pudessem realmente ser competitivos, né? E fragilizou toda a máquina partidária do PSDB no Estado. Tanto que
houve uma debandada muito grande de partidos, de prefeitos, né, filiados ao PSDB, que foram rumo aos partidos que são governistas. Vai demorar para essa máquina se recompor, doutora? Isso depende do próprio partido, né, das próprias apostas que ele tem, quais são os nomes, se ele está aberto a renovações de quadros, né? Ele precisa fazer isso, até porque daqui a 2 anos tem uma outra eleição, a eleição municipal, que é muito importante, inclusive, para o próprio partido. O prefeito Rui Palmeira não vai poder mais ser reeleito. Ele vai apostar no nome do PSDB ou vai apostar num outro partido? Rodrigo Cunha se elegendo senador, é um nome de peso, é um forte nome, passa a ser protagonista do PSDB numa eventual disputa para o governo daqui a 4 anos? Eu vou ser bastante sincera, eu não vejo hoje na disputa política o Rodrigo como um ator político que esteja representando o PSDB. Pode ser que em 2022 ele nem esteja mais no PSDB. Isso é possível acontecer, né? O jogo político é muito mais complexo do que simplesmente, né, dizer que, olha, esse foi para um cargo e está usando de trampolim para ir para outro, né? Não necessariamente assim. E aí, a política local, ela funciona de uma forma muito diferente da política nacional. Na política nacional, a gente consegue ver claramente quem são os atores políticos e as vinculações partidárias. Em geral, esses nomes, eles têm uma trajetória política partidária consolidada, né? Vis-à-vis as competições políticas desde 1994, onde houve, sim, uma polarização entre PT e PSDB, né? Porque eram partidos que construíram, né, uma base social e partidária, né, muito clara, né? A senhora acha que essa disputa polarizada pode se repetir agora, principalmente no segundo turno, Bolsonaro e Haddad? Então, o eleitorado, isso com certeza todas as pesquisas estão indicando que a gente vai ter realmente esse segundo turno entre Bolsonaro e PT. Vai ser a primeira vez que a gente vai romper essa lógica de polarização entre PSDB e o PT, né? Vai ser pela primeira vez, e a gente explica muito da própria desencontro que o PSDB não está tendo só em Alagoas, mas no Brasil inteiro, né? É um partido que parece que perdeu o rumo. Exatamente, ele está muito fragmentado, né? Não conseguiu renovar, tanto que o candidato é o Alckmin, que já foi derrotado em eleições anteriores, né? Vem do segundo mandato de governador. Geralmente, o segundo mandato são mandatos mais frágeis, né? Onde as avaliações acabam sendo, né, menores do que acontece num primeiro mandato. A candidatura do Alckmin, né, professora, parece que demonstra muito bem isso. Exatamente. Não consegue decolar. Foi governador de São Paulo, não chega a 2 dígitos, comandou o estado mais forte do país, maior tempo de rádio e TV e não decola. Eu acho que também, e a senhora pode dizer melhor, passa também pela questão do Aécio, que era o nome do PSDB e depois se desmoronou com uma série de denúncias. Parece que caiu a máscara e aí a população passou a rejeitar, né, o PSDB. O que aconteceu, né? Na última eleição de 2014, o que aconteceu? O PSDB era aquele partido que contestava todas aquela corrupção que havia, né, tanto, né, de atores políticos que eram do PT, quanto de partidos da sua base, né? Então era o partido exemplar e que poderia contrapor e que tinham condições realmente de ter o vencedor naquela eleição. Tanto que as pesquisas indicavam, inclusive, que o Aécio seria, né, o vencedor daquela eleição. Tanto que o Aécio questionou aquele resultado. Ele não se conformou, né, de ter perdido a eleição. E isso a gente tem que pensar que é praticamente metade do eleitorado brasileiro. E aí, anos depois, nomes do PSDB e do próprio Aécio, né? Principalmente do Aécio. Principalmente do Aécio, né? São aí apresentados com envolvimento direto em escândalos de corrupção. Então, houve uma decepção muito grande desse eleitorado. Né, de combate à corrupção, na verdade, era uma farsa. Exatamente. Era mais do mesmo, na verdade, né? Então, assim, houve uma decepção do eleitor do PSDB, né? É um eleitor que já continuava descontente com os governos do PT
e é um eleitor que também não aceita o que, né, vem acontecendo com o PSDB. A senhora acredita que, se confirma o que indicam as pesquisas, num possível segundo turno, Bolsonaro e Haddad ganha? Olha, o segundo turno vai ser, com certeza, entre Haddad e Bolsonaro, né? Então, assim, eu seria muito irresponsável de falar aqui que Haddad vai ser eleito. Talvez mais para frente a gente tenha uma condição melhor. A gente, né? precisa saber, primeiro, hoje a gente está, né, aí a menos de 10, a gente está 10 dias. 10 dias. Mas desde já, aproveitando, doutora Luciana, já quero convidar a senhora para que no segundo turno a senhora possa estar aqui de volta com a gente. Claro, virei que com aí a todo... gente faça uma análise do segundo turno já dentro de um cenário mais real. Então o eleitor ele precisa acompanhar, e é importante isso. Que isso são indicativos muito importantes a gente saber o desempenho aí dos candidatos no segundo turno. Se a taxa de votos indecisos, de nulos e brancos, ela vai aumentar ou vai cair nesses próximos dias, né? Outra coisa, taxa de rejeição. Rejeição é um componente muito difícil de ser revertido, principalmente no curto prazo, né? Se alguém fala, não votaria nesse candidato de jeito nenhum, aquele eleitor não vai votar de jeito nenhum. Né? Então, esse eleitorado também é muito firme e também vai mostrar realmente esses indicativos. Né? E esse desempenho, o que eu vejo nessa disputa? Eu acredito que ainda o candidato Haddad vai subir ainda um pouco, né? Possa se aproximar muito do candidato do PSL e a gente tenha, já no primeiro turno, né, essa polarização no mesmo patamar. Ok, professora. Nós temos um quadro chamado Curte ou Não Curte. A gente apresenta uma imagem para o nosso entrevistada, e pergunta se ele curte ou não curte e faça um breve comentário, ok? Vamos lá. Vamos para a primeira imagem. Voto obrigatório. Hoje no Brasil eu curto, porque a gente ainda não atingiu um patamar ainda de conscientização política que permita que as pessoas simplesmente se abstenham no processo eleitoral. Né? Acho que os eleitores ainda precisam parar pelo menos um minutinho para falar, olha, o que eu espero, né, de Brasil, o que eu espero para o meu estado, o que eu preciso do meu município. Então, né? Mas um instrumento em si, eu diria que poderia ele ser não obrigatório, desde que a gente tivesse melhores condições. Mas nesse momento, hoje no Brasil eu curto. Próxima imagem. Pesquisa eleitoral. Então, eu curto muito, na verdade. Curte, professora? Curto bastante. Eu na verdade... Acredita nelas? Eu me formei por causa de pesquisas. Né? Foi desde 1998, eu ainda era estudante de ensino médio e eu fui entrevistada. Né? Desde esse dia, né, contra todos os argumentos que ninguém é entrevistado, né, eu comecei a ficar curiosa. Então, eu acompanhava muito os resultados. Anos depois, entrei para a ciência política, fui convidada para coordenar pesquisas dos institutos de pesquisa em Minas Gerais. E daí, trabalhei até 2010, trabalhei no Diários Associados, trabalhei no Datafolha, trabalhei no Correio Brasiliense. Então, eu conheci muito do universo da pesquisa, das metodologias, né? Então, são confiáveis? As pesquisas bem feitas, com metodologias bem definidas, elas são confiáveis. Né? O que o eleitor precisa ter atento é que é um reflexo daquele momento. Né? A pesquisa pode ser feita hoje, reflete o momento hoje. Né? Só que amanhã pode acontecer algo inusitado. Mas por ser conhecedora, existe manipulação, professora, nas pesquisas? Algumas pesquisas Alguns institutos atendem a interesses de grupos econômicos e financeiros? Algumas pesquisas podem alterar metodologia para beneficiar perfis de entrevistados. Né? Isso pode acontecer, mas é algo que eu digo que é extremamente antiético e irresponsável. A senhora curte, então, a pesquisa? Curto bastante. Próxima imagem. Voto nulo. Não curto. Curto, professora? Não curto. Porque o voto nulo, ele não define eleição. Né?
por um tempo... Tem aquela falsa ideia, né? Alguns boatos, exatamente. Vai ter novas eleições e nada disso é verdade. Isso, na verdade, foi uma interpretação equivocada que foi feita, né? Existe, sim, um dispositivo constitucional que fala que, caso algum dos candidatos apresente algum tipo de processo contra ele, o processo pode ser nulo. O processo, né? Mas nessa situação, em relação às candidaturas. Vai ganhar quem tiver o maior número de votos dentre os votos válidos, né? Exatamente. Voto branco, voto nulo, não conta. Ele sequer é calculado, né? Isso mudou, já tem aí desde a década de 90. Próxima imagem. Reforma política. Eu curto, acho que... Necessária, professora? Ela é necessária, mas desde 1998, quando a gente teve a Constituinte, a gente ainda 88. Desde 88, a gente ainda não teve a reforma política necessária, né? Até porque a reforma política necessária vai mexer, né, com o status quo dos representantes políticos. E são esses representantes políticos, deputados e senadores... Quem tem o poder de fazer a mudança. Quem tem o poder de fazer de mudança, né? E se a mudança for para prejudicar, a mudança for para comprometer a sua sobrevivência política, isso não vai ser feito, né? Mas é necessário... A senhora curte? Curto. Professora, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero aqui agradecer a sua participação, dizer que foi muito bom entrevistar a senhora, uma entrevista... muito boa, muito esclarecedora, né, de uma pessoa que conhece bastante. Quero parabenizá-la, ao passo que deixo um espaço para suas considerações finais e já reiterar, como fiz, o convite para que no segundo turno esteja aqui com a gente fazendo uma análise desse novo cenário. Ok, conte comigo. Ok, fique à vontade para suas considerações finais. Eu acho que é muito importante a gente frisar para o eleitor que também a gente não deva só se focar as disputas por os cargos executivos, né? Presidente, governador, são cargos extremamente importantes, mas governador e presidente não conseguem governar se ele não tiver ali uma composição, né, dentro do Congresso que realmente o garanta a governabilidade. As casas legislativas, né? Exatamente. E que realmente discuta e tome decisão sobre políticas públicas que sejam necessárias, né? O presidente pode ter ideias mirabolantes, ideias maravilhosas, mas se não tiver um Congresso comprometido com essa mudança, se o governador não tiver uma Assembleia também comprometida com esse processo de mudança, com a melhoria da qualidade de vida do cidadão, né, isso inviabiliza qualquer tipo, né, de projeto político, né? Então, o eleitor preste bastante atenção, né, em quem você vai votar para deputado estadual, deputado federal, né? Defina bem o seu voto para senador, porque são esses representantes que efetivamente vão discutir políticas públicas que nos atingem diretamente, né? Então, vão participar. Obrigado, professora. Agradeço a você também pela audiência. Folha na TV, o nosso compromisso é com a verdade.